O Internacional enfrentou neste domingo aquele que é o pior time do Campeonato Brasileiro e tinha como objetivo, é claro, além de poder pontuar para se recuperar dentro da tabela do Brasileirão, guardar um pouco o time pensando na partida do ano, que acontece nesta quarta-feira, onde o Inter enfrenta o Bahia no Beira-Rio por uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. Entretanto, o que se viu na Ilha do Retiro no jogo entre Sport e Internacional foi uma situação que deu medo para o torcedor colorado. Não só pela atuação desastrosa individual que leva preocupações para a quarta-feira, coletiva que também leva preocupações para a próxima quarta-feira. O Inter não jogou melhor em momento algum do que o pior time do Campeonato Brasileiro. Se viu obrigado a fazer experimentos que se mostraram ruins e que não servem. E mais do que isso, o Inter não conseguiu guardar jogadores para a próxima partida. Problemas físicos, problemas de lesão que complicaram e pioraram o time do Inter para a próxima quarta-feira. O resultado lá na Ilha do Retiro foi um empate, mas o resultado moral ele é negativo e a gente explica o porquê agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Aduplo. Empate 1-1 contra o Sport na Ilha do Retiro. Bom, um empate fora de casa não é um resultado tão ruim assim. O Inter enfrentou o lanterna do Campeonato Brasileiro, que em 9 jogos havia conseguido apenas 2 pontos, não havia vencido nenhum jogo. E o Inter quase perdeu para a equipe do Sport. Mas o que mais indigna em relação a essa atuação foi os planos frustrados que o Inter teve de readquirir confiança, de tentar levar para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bahia um clima de maior positividade e guardando jogadores. O Inter foi um desastre do ponto de vista de planejamento para a próxima quarta-feira, porque o Inter chega para o jogo contra o Bahia muito pior do que chegou para o jogo contra o Sport Recife. E esta é a situação mais grave de todas. O Inter preservou jogadores. Não foi o Fernando, não foi o Vitão, não foi o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Wesley. Esses jogadores ficaram em Porto Alegre. Foi um time misto para enfrentar o Sport Recife. E óbvio que a gente entendia, não, o Inter vai ter dificuldades para enfrentar o Sport Recife. E de alguma forma até se aceitava que o Inter tivesse dificuldades para enfrentar o Sport Recife. Só que o problema foi as dificuldades que o Inter enfrentou, que são reflexo de problemas que o Inter vem enfrentando há muito tempo e não consegue corrigir. E que, obviamente, vai ser muito difícil de ser corrigido para aquele que é o principal jogo da temporada. Como explicar um time que, dos últimos 10 jogos, em 5 levou o gol antes dos 10 minutos? E hoje, de novo, o Inter saiu atrás do placar e mereceu sair atrás do placar. Porque com 2 minutos, o Sport já tinha chegado 2 vezes e obrigado o Antony a fazer 2 defesas. Chegou no gol. Uma falha do Antony que é outro problema que o Inter leva para o jogo contra o Bahia, o seu goleiro falhando de maneira decisiva, e talvez seja a principal falha que o Antony tenha tido desde que está aí consolidado como titular do Inter com a lesão do Rocher. É um cruzamento em que ele faz um gesto técnico completamente equivocado. Depois, de um lado esquerdo que a gente sabe que é vulnerável defensivamente, o Bernabé tomou um 2-1 sozinho. O cara do Sport cruzou, o Antony falhou, fez totalmente errado o jeito que o Antony caiu na bola. Ela sobrou pro Barleta empurrar pro gol e dá 1-0 pro Sport, aquilo que indignou o Fernando, aquilo que indignou o Vitão, aquilo que os próprios jogadores na zona mista sempre falam, que não dá para começar a correr quando o jogo tá 1-0 para eles. Foi o que aconteceu. O Inter começou a correr com o jogo 1-0 pro Sport, porque o Inter sempre entrega no começo do jogo o gol para o adversário, e o Sport saiu vencendo por 1-0. Depois que o Sport saiu vencendo por 1-0, e convenhamos, o time do Sport é muito ruim,
Não é à toa que é disparado o lanterna da competição e tem quase uma situação de rebaixamento irreversível em 10 rodadas. Os caras estão muito mal. O Inter começou a ser o dono da partida, trocar passes, mas sem criatividade nenhuma, um time desentrosado, até porque era um time mais fraco tecnicamente, com todas as preservações. Oscar Romero não existiu no jogo, o articulador reserva do Inter não existe quando precisa substituir o Alan Patrick, não existiu o Oscar Romero dentro de campo. E a pior notícia, ela não foi nem o fato do Inter não conseguir render. A pior notícia foi quando, na metade do primeiro tempo, aquele que é o único cara que vem sendo elogiado do meio pra frente do Internacional nos últimos jogos, sai lesionado. O Ricardo Matias tem uma lesão no adutor da coxa, sai sem conseguir caminhar e é desfalque para o jogo contra o Bahia. Sim, o Inter não só conseguiu ir mal no jogo e dentro de todos os problemas técnicos que a gente vai falar aqui, o Inter chega pior para enfrentar o Bahia porque perde aquele que vinha sendo seu melhor jogador do meio para frente, o Ricardo Matias, uma solução encontrada pelo Roger Machado e que não vai ser uma solução contra a equipe do Bahia. Lesionado, dá lugar ao Luca, que foi pouco eficiente como comandante de ataque. O Inter vai para o intervalo muito mal, jogando muito mal contra o Sport Recife, já sem o seu centroavante, já com um apartamento alugado, pensando no jogo contra o Bahia, porque não tem aquele centroavante titular, e obviamente o Roger começou a pensar, cara, será que eu vou perder mais jogadores? Será que o saldo dessa partida ele vai ser ainda pior? Mas o Inter consegue um respiro. Uma bola no início do segundo tempo individual, o Gustavo Prado, que é outra notícia importante que o Inter tem, limpa para o meio e acerta um belo chute de fora da área para fazer o gol de empate para o Internacional. O Inter ainda quase vira com o Vitinho, mas aí vem mais um balde de água fria. Gustavo Prado sente. E vira também uma preocupação para a comissão técnica do Internacional. Gustavo Prado, que é um jogador que pelo menos tem personalidade de ir para cima, de tentar algo diferente, lesionado e talvez também fique de fora da partida contra o Bahia. Coube ao Inter apenas segurar um empate modorrento contra o pior time do Campeonato Brasileiro, rezando para não perder nenhum outro jogador importante para a partida contra a equipe do Bahia, que é o grande jogo do ano. Esse é o cenário da partida. Foi um caos, foi um horror. O saldo da Ilha do Retiro é negativo, não só pelo jogo na Ilha do Retiro, mas pelo que o jogo leva para a partida contra o Bahia, que é o jogo mais importante do ano. É um rescaldo, é um legado este jogo traz absolutamente negativo, absolutamente terrível, de individualidades que naufragaram tecnicamente, de um time que se comprovou que coletivamente tem problemas importantíssimos a serem corrigidos e que perdeu peças importantes. O Inter chega contra o Bahia pior do que chegou contra o Sport. E não haveria notícia pior para o torcedor colorado neste domingo, nesta rodada, antes de um jogo tão decisivo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!